eu sou de Lorena. Lorena é uma cidade do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, entre Rio, São Paulo e Minas, né? Ela fica num triângulo ali que você sai para Minas ou vai para o Rio ou São Paulo, na Via Dutra. E ali você tem muito contato com várias cidades o tempo todo. Minha família, nós somos 5 irmãos. Meu pai comerciante, sempre ligado a vendas, a comércio, e também comecei cedo acompanhando ele, sempre tive uma aproximação, né, junto ao comércio. Mas seu pai vendia o quê? Assim, era então, na época não existia supermercado nenhum, né, na cidade. Então ele tinha secos e molhados, que chamava. Então era loja, era um armazém da época, né? Isso. Só que era tudo pesado, né? Então não tinha empacotamento, né? Eu quero 2 quilos de arroz, 3 de feijão, batata, tudo isso você tinha que pegar, colocar numa embalagem e pesar e vender. Exatamente. Entendi. Então depois é que veio o supermercado, né? Então peguei dessa época em diante. E o meu pai, ele tinha esse comércio. E como São Paulo fica a 190 quilômetros de distância, toda semana ele ia a São Paulo buscar mercadoria e trazia, né? E nisso ele também começou a ser um atacadista, porque ele comprava muito e vendia para os pequenos mercearias, né? Então criou um certo volume. Legal. E várias vezes, tem até um caso... Você tinha mais ou menos quantos anos quando estava mais assim próximo do seu pai aí nesse comércio? Eu tinha 7, 8 anos. Ainda era bem criança ainda. Mas você já tinha então essa noção já de que seu pai já virou meio que um distribuidor. Exatamente. E no fundo, teve um caso que eu lembro até hoje, porque depois eu vou contar, e eu tenho até um livro, escrevi um livro sobre vendas. Caramba. Chama Excelência em Vendas, né? Que foi essa vertente que eu peguei aí também. Que legal. Mas uma coisa que me marcou muito, nós chegamos nos cerealistas em São Paulo, que existe até hoje, né, lá perto da 25 de março, tem uma área que é só de cerealistas. Então, é um galpão todo que só vende arroz, o outro só vende feijão. Então, até hoje ainda tem isso lá. Pouco menos do que era, né, mas tem. E aí nós entrávamos, e eu lembro disso, a gente entrava, meu pai começava a negociar. Deixa eu ver esse arroz, qual a qualidade, tinha várias qualidades. Ele comprava 2, 3 tipos, né, um arroz de boa qualidade, o outro mais simples, para as pessoas mais simples. E nessa ele ficava negociando. Isso aqui quanto custa? Isso aqui custa 50. Não, tá caro. Aí o cara, então 49, 48,50 e tal. Legal. Aí paramos num lá que era 48,50. Nisso fomos no vizinho ao lado, e ele olhou o arroz, o cara falou assim, 47. Ele falou, não, tá caro. Eu falei, pai, peraí, é o mesmo arroz, lá tá 48,50. Acabou melando aquela negociação do seu pai. Aí foi a primeira vez que eu levei uma bronca danada, né? Ele falou, peraí, toda vez que você der um preço para você fala que tá caro. Alguma coisa vem atrás, né? E foi a primeira bronca que eu recebi na área comercial. Mas isso me marcou bastante. Em suma, eu também sou o filho do meio, né? Tem 2 irmãos mais velhos e 2 mais novos. E o irmão do meio sempre tem assim, um estudo de primogênito, o mais novo, e do meio não tem muito, mas eu tenho. Qual foi a influência disso? De ter 2 irmãos mais velhos e 2 mais novos, né? E também foi assim... diferente, né? Porque eu tinha que, com os 2 mais velhos, tinha um certo tratamento, né? Eles me tratavam como menor. E com os 2 mais novos, eu tinha outro tratamento que eu era o maior, né? Sim. Então eu vivi esse lado aí também, né? E não Eram 5 homens. Eram 4 homens e a mais nova era uma mulher. Caçula. Eu acho que se não viesse, meu pai ainda ia tentar mais, porque ele queria uma mulher. Ele queria uma menina. Queria uma menina. Mas, e realmente é diferente. Eu tenho 2 meninos e a minha caçulinha e é diferente mesmo. E aí acontece que a gente tinha uma vida assim muito familiar, que eu digo assim, muito chegado, todos juntos, tinha uma convivência muito boa. Até hoje a gente tem. Lógico que eu não tive o privilégio de viver em Lorena mais tempo, só vivi até os 17 anos, porque depois com 17 anos fui estudar em São Paulo, né?
Você foi lá para fazer faculdade em São Paulo? Fui fazer faculdade. Eu queria fazer engenharia, e lógico, em Lorena não tinha ainda, hoje já tem, até da USP, mas não tinha na época. Eu queria ir em São Paulo e eu queria entrar na USP, né? Que era uma boa faculdade. Né? Isso. E aí fui para lá e tive que fazer cursinho também. Por quê? Porque em Lorena, os colégios que tinham não tinham um nível adequado para tentar a USP. Para entrar na USP. Então, tive que fazer um cursinho. Na minha época era terceirão, né? Exatamente. Cursinho pré-vestibular, né? Eu fiz objetivo na minha época, então, lá em Santos. E em São Paulo, tinha dois grandes cursinhos. Um era universitário e o outro era um ângulo. E normalmente na USP, na Poli, entravam 600 alunos. E 520 era dividido entre os dois. Legal. O restante eram outros. E aí o ângulo, inclusive, tinha um pouquinho mais, uns 270 e 250 era universitário, ficava ali. E aí eu falei, poxa, qual que eu vou? E nisso comecei, então eu já tinha sempre essa preocupação de ir a fundo nas análises, né? E cheguei à conclusão que o ângulo te preparava para frequentar a faculdade. E o universitário não, ele preparava para você entrar. Entendi. E eu precisava era disso. Eu precisava entrar. Depois eu me virava, né? Então, aí fui fazer o universitário. E, graças a Deus, consegui entrar, né? Engenharia o quê? Engenharia metalúrgica. Metalúrgica. Isso. E também na USP teve essa divisão. Hoje não tem essa... antes só existia a engenharia metalúrgica com materiais. Hoje já é dividido em duas. Engenharia metalúrgica e engenharia de materiais. Mas na minha época também foi muito sacrificante, porque a gente tinha aula o dia inteiro, até o 4º ano, porque eram muitas matérias. Era uma das engenharias que tinha mais matéria, porque pegava essas duas áreas.